Então voltamos aqui agora, analisando o crime de roubo, iniciando aí o nosso terceiro bloco. Paramos aqui afirmando que agora o inciso 1 do parágrafo 2º-A, onde você terá o roubo majorado em até 2/3, aumenta-se de 2/3, aliás, perdão, não é em até, aumenta-se de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, se for arma de fogo, lembrando que a gente está tratando aqui de um crime que necessariamente vai ter que ser periciado. A arma de fogo não é simplesmente olhar a arma e dizer, não, ela é eficaz. Eu tenho que ter uma análise, eu vou já fazer essa anotação aí, tem que passar obrigatoriamente por perícia, para que essa perícia ateste o quê? A eficácia da arma. Se ela dispara, se ela tem uma eficácia total, ou se é ineficaz de forma absoluta, se é uma eficácia relativa. Tá? Então, essa eficácia vai ser analisada pela perícia. Fique bem claro, anote isso aí no seu caderno. Então, inciso 1º é uma situação de crime hediondo trazido pelo pacote anticrime. O inciso 2º, ele diz, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, aqui é uma situação que você vai ter a majorante de 2/3. Então, eu para subtrair a coisa, eu tenho que destruir ou romper obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato. Lembrando que a gente está tratando de roubo. Para roubar, eu tenho que destruir, romper obstáculo usando explosivo ou artefato análogo que venha a causar perigo comum. Eu entrarei aqui na majorante do parágrafo 2º-A com um aumento de 2/3, certo? Aí, claro, você vai ter anotado no seu caderno a informação a respeito daquilo que nós tratamos sobre arma branca e arma de fogo. Então, olha só, se a violência e ameaça é exercida com arma de fogo, nós já temos. A pena aumenta de 2/3 se for utilizada a arma de fogo. E se a arma de fogo, olha o detalhe, essa arma de fogo, eu vou fazer questão de fazer a separação aqui, fazer questão de separar. A arma de fogo, ela pode ser uma arma de fogo de uso permitido, tá? Permitido, ela pode ser de uso permitido, ou ela pode ser de uso restrito. Uso permitido, 38, 22, tá? Uso restrito, ponto 40, uma munição de fuzil. Restrito não é à toa esse termo, é porque é exclusivo o seu uso de forças de segurança do Brasil, tá? De determinados agentes públicos. Então, por isso que é de uso restrito. Então, tá aqui, ó. Se a pena aumenta de 2/3, é que eu vou entender que aqui a arma de fogo é de uso permitido. Agora, se eu tenho a utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido, professor, qual seria uma arma de fogo de uso proibido? Anota aí. Armas nucleares, tá? Arma nuclear, tá? Arma química, são exemplos de armas de uso proibido. E de uso restrito eu dei aqui alguns exemplos, ponto 40, 9mm, arma que demanda, por exemplo, uma munição de fuzil. Então, são armas de uso restrito. Se eu tenho armas de uso restrito ou proibido, não vai se aumentar apenas de 2/3, mas vai dobrar a pena. Aplica-se a pena em dobro. Muito cuidado com isso daqui. São situações totalmente diferentes. E se for arma branca, eu vou aumentar de 1/3 até a metade. Tá? Arma branca, faca, canivete, qualquer objeto que possa ser utilizado para empreender uma grave ameaça, né? Uma cadeira, um tijolo, uma barra de ferro, são consideradas armas brancas.
Tudo entendido? Diferença colocada. Eu espero que você... Ah, professor, não deu tempo. Para o vídeo, anota no teu caderno, porque eu tenho certeza que esse quadro aqui vai cair e vai despencar nas questões da tua prova de concurso ou de exame de ordem. Ok? Atualização é essencial. Atualização é essencial. Continuemos. Qualificadoras do crime de roubo. Também é um parágrafo essencial para a tua leitura e entendimento, porque antes do pacote anticrime, esse parágrafo terceiro, ele era extremamente unido, tá? Você tinha o inciso primeiro e o inciso segundo juntos, ou seja, só tinha um entendimento que era um parágrafo único. Então, agora não, você vê uma subdivisão de condutas e de penas, são qualificadoras diversas. A qualificadora de lesão corporal grave, em que a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e a qualificadora de morte, que é o famoso latrocínio. Ah, professor, o latrocínio é aquele roubo seguido de morte. Pelo amor de Deus, esqueça essa frase. Não diga mais. E quando ouvir, critique. Mas, professor, toda hora eu ouço as pessoas falando que latrocínio é roubo seguido de morte. Quem disse que necessariamente essa morte tem que ser após o roubo? O cuidado que eu tenho que ter com determinadas terminologias que são utilizadas é a mitologia que se cria em cima delas. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Essa morte ela pode vir durante, antes ou depois. Muito cuidado com isso, tá? Então, no caso do inciso 1, lesão corporal grave, e aí eu vou ter que lembrar lá do artigo 129, tá? Faço questão de colocar aqui o artigo para que você dê uma olhada nesse artigo 129 do Código Penal, tanto nos parágrafo 1º, quanto no parágrafo 2º. Tá? Porque quando eu falo aqui em grave, eu estou tanto as lesões graves quanto gravíssimas. 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E quanto à morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então a gente vai analisar essa situação do latrocínio de maneira muito importante. Lembrando que a lesão corporal grave e o latrocínio, que antes era um único crime relacionado aqui, ou a única qualificadora relacionada ao crime de roubo, que era hediondo. Tá? Era um único. Mudou isso. Nós já falamos aqui, quando eu tenho roubo com restrição da liberdade da vítima, é uma situação de crime hediondo. Quando se tem utilização de arma de fogo, é crime hediondo. E agora, lesão corporal grave e morte, que é o latrocínio, são hediondos. Tá? Vou apagar para você aí e fazer a anotação. Mas são 2 crimes hediondos. Lesão corporal grave e o resultado, morte. Lembrando, esquece essa ideia de que latrocínio é roubo seguido de morte. Essa morte pode ocorrer durante ou até antes. Tá? O latrocínio em si, ele é um crime complexo, porque ele traz um crime patrimonial mais um crime contra a vida, que seria o homicídio. Tá? Mas lembrando que, olha o detalhe, quando se trata aqui da morte, a gente vai tratar desses 3 pontos aí. Coloque isso no teu caderno, por favor, não para o vídeo. Escreve esses 3 pontos, deixe espaço nesses 3 pontos aí sobre o latrocínio, porque são informações que vão ser cobradas. Olha o que eu estou dizendo, vão ser cobrados, tá bom? Então, fica atento. Latrocínio, classificação, você vai anotar o que no teu caderno? E o latrocínio, ele é um crime, tá aqui, ó, um crime complexo, tá? Se não estiver entendendo a letra, pessoal, mas eu estou falando junto, tá? Crime complexo. 2 classificações que você vai ter que colocar no seu caderno. Complexo por quê? Porque ele demanda furto mais constrangimento ilegal e é pluriofensivo.
pluriofensivo. Pluriofensivo. Não só por ser um roubo, mas por ser um roubo em que eu vou ter o resultado morte. Então, ele é complexo porque você tem o roubo e o homicídio, e é pluriofensivo porque eu tenho o patrimônio, a integridade física e a vida. Então, olha só como o crime de latrocínio ele demanda uma necessidade de classificação de crime hediondo. Consuma-se a partir de quê? A partir da morte. Mas, professor, não é um crime patrimonial? Ok. Mas a consumação dele vai ser a partir disso. Tá? E vai independer, cuidado com isso, independer do grau de lesão sofrido pela vítima. Tá? No caso de uma tentativa, lembrando isso. Então, nós vamos perceber isso na súmula 610, você pode já anotar ela, súmula 610 do STF. Nós vamos observar e vai ter um quadro especial para o latrocínio quanto à consumação. Vou colocar um asterisco aqui. Não sai desse vídeo sem ver esse quadro e essa análise, por favor, porque despenca em provas a consumação do latrocínio. E a competência para o julgar, por mais que eu tenha aqui um crime, que é o crime de roubo, vamos lá, crime de roubo, mais o crime de homicídio, porque demanda uma morte, tá? Demanda uma morte, homicídio, vai prevalecer o quê? O roubo como crime patrimonial. Então aqui o julgamento é o quê? É pelo juízo comum. Juízo comum, não é rito do júri. Então a competência para julgar não é do rito do tribunal do júri, o rito especial. Muito cuidado com isso. Não é do rito do júri. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês, primeiro, um quadro que vai tratar da consumação do crime de latrocínio. Presta muita atenção. Olha aí, subtração, morte e latrocínio. Esse quadro ele se subdivide nesses 3 pontos. A subtração, a morte, e aí eu vou analisar se tem ou não latrocínio. Então vamos lá. Se a subtração consuma-se, se ela é consumada, eu consegui pegar o celular da vítima, ok. A morte consumada, latrocínio vai estar consumado. Até aí tudo bem, eu consumei a subtração, eu consumei a morte, o latrocínio consumou. Subtração tentada, eu não consegui pegar o celular da vítima. E também não houve a consumação da morte, então o latrocínio é tentado. Consumei, peguei o celular da vítima, mas eu apenas fiquei na tentativa do latrocínio. Olha só, latrocínio tentado. E a subtração foi tentada, alguma coisa impediu que eu levasse o celular, mas eu consumei a morte, latrocínio consumado. O que você percebe? Que o latrocínio, olha só, ele vai se consumar a partir da consumação da morte. Olha que detalhe espetacular. Que é o que diz a súmula 610, pessoal. Súmula 610, ela fala justamente sobre isso. Que o latrocínio será consumado independentemente da consumação da subtração. Eu estou aqui focado na morte. Então, se houve a morte da vítima durante, antes ou após o roubo, latrocínio consumado. Tá? Não entrem mais nessa onda de latrocínio é roubo seguido de morte. Isso não existe. O roubo, ele pode existir e durante a prática desse roubo, ou antes da prática do roubo, a morte pode ser originada. Eu já terei latrocínio. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Então vamos lá pegar uma folha em branco no teu caderno, você vai colocar essas 2 súmulas que caem, despencam em provas de concurso OAB. O de olho nas súmulas não é à toa. Ele vai te trazer informações a respeito disso. Então a súmula 603 do STF
a competência para o processo e julgamento do latrocínio. Então, quem é competente para julgar, a gente está falando aqui de julgamento, é do juiz singular e não do tribunal do júri. Mas, professor, eu tenho um homicídio e eu sei que o homicídio é um crime contra a vida. Ok, participativo. Beleza. Professor, e os crimes contra a vida, né, consumados, tentados e aqueles que são conexos, são julgados pelo tribunal do júri. Ok, participativo, mas aqui o latrocínio não é um crime contra a vida, é um crime patrimonial. Tá? Por isso que a súmula 603 veio afirmar que a competência para processar e julgar o latrocínio é do juiz singular. Ok? Anotou? Para esse vídeo, anota no teu caderno, porque é informação rica. Essas súmulas aqui, elas vão despencar na tua prova. Súmula 610. Acabamos de ver o quadro e traz a afirmação daquilo que analisamos. A crime de latrocínio, quando homicídio se consuma, olha isso, ainda que não se realize o agente a subtração de bens, ainda que eu não tenha subtração de bens, mas se eu consumar o homicídio, eu terei o latrocínio consumado. Tá? Latrocínio consumado. Quer melhor do que isso? Possível. Impossível, meus amigos, impossível. Súmula 610 vai cair na tua prova. Anota no teu caderno. Bom? E depois dá uma passada no meu Instagram, jofferson.pc, @jofferson.pc. Muitas dicas para você. Tá bom? Vamos continuar. Agora, o pergunte ao professor. Dúvidas? Lembra quando eu falo para você deixar comentários, críticas, perguntas aí embaixo no nosso canal? A possibilidade desse feedback, dessa interação, várias questões surgiram lá no meu Instagram, aqui no nosso canal, e aí eu trouxe algumas para vocês a respeito do crime de roubo. Vamos dar uma olhada. @Livia.Assunção.Garcia, olha só a pergunta dela. Professor, o que fazemos se ocorrer o roubo de um único patrimônio, mas acontecer uma pluralidade de mortes? Olha que pergunta espetacular. João e José vão até um local, um comércio, e lá encontram 3 pessoas. Subtraem um celular de uma das vítimas, mas matam as 3 que estavam lá no local. E aí? Eu terei 3 latrocínios? 1 latrocínio? Vamos lá, pessoal. O STF, olha só, e a doutrina entende de forma majoritária, e é isso que você vai anotar, STF, doutrina, majoritariamente, que eu tenho que um único crime de latrocínio. Porque eu tenho que ter um bem mais a morte. Já o STJ discorda e diz: eu terei 3 crimes de latrocínio. Esse é o entendimento que eu tenho que repassar para vocês quanto à pergunta da Lívia. Tá? @Livia.Assunção.Garcia. STF doutrina, eu tenho um único crime. STJ, 3 crimes. Tá? Ele entende que por mais que apenas um patrimônio tenha sido levado, mas houve uma pluralidade de mortes durante a prática de um crime de roubo. Então eu terei 3 crimes de latrocínio. Ficou entendido? Vamos lá para a próxima pergunta. @Força Delta. Professor, se a arma é apreendida e periciada, sendo constatada a sua total, olha só isso, inaptidão, aplica-se a majorante do 157, parágrafo 2º, primeiro do Código Penal. Vocês lembram lá? Ó? É aquela que majora o quê? De 1/3. Perdão. Vamos lá. Cadê a borracha?
aquela que majora de 2/3. Estou facilitando para o criminoso? Não pode, né? Então tá lá. O indivíduo assaltou com arma de fogo. E aqui a pergunta é essa: se for declarada a inaptidão total, lembra que eu falei da perícia necessária na arma? A perícia diz que ela é inapta, de maneira total, ou seja, a arma não dispara. Aplica-se a majorante do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, que é aquela que determina e, utilizando arma de fogo, vai para 2/3. O que nós responderemos aí? Não se aplica, tá, Força Delta? Não se aplica majorante. O que nós teremos aí é um roubo simples. Mas, professor, se a arma ela não dispara, como é que pode ser roubo? Porque o roubo simples aqui estará caracterizado porque a arma, mesmo não disparando, ela traz a caracterizadora da grave ameaça. Olha que questão magnífica para cair na tua prova, hein? Que questão! Excelente o questionamento, excelente. Então, se eu tenho uma arma de fogo, passando pela perícia, e a perícia diz não, há uma inaptidão total, essa arma não tem eficácia, a ineficácia dela é total, eu terei o quê? O crime de roubo simples do caput. E aí, no caso, não trago a possibilidade majorante de arma de fogo. Muita atenção para isso. Isso vai cair na tua prova, tá? Vamos lá para a próxima. Denis Silva. Professor, o agente que participou do roubo pode responder por latrocínio, ainda que o disparo que matou a vítima tenha sido efetuado pelo seu comparsa? Que questionamento espantoso, magnífico. Ele vai cair na tua prova, esse questionamento, tá? Quando você tem, olha só, quando você tem 2 indivíduos, eu vou colocar aqui 2, hoje eu estou bom demais com esse pincel, viu? Ele está impossível. Então vamos lá, eu tenho 2 indivíduos. Eu tenho aqui João e eu tenho aqui Pedro. Eles vão praticar um crime de roubo. Tá? Quando chegam ao local, tá? João, que tem uma arma de fogo, estou dando um exemplo prático, pessoal. Estou facilitando ainda mais a tua vida de estudo. Uma arma de fogo, enquanto o Pedro, ele simplesmente fica apenas vigiando para ver se vem alguma viatura, se vem algum policial. Ele vai servir de vigia no roubo. Quando chega lá no local, vou botar aqui, olha isso, cara, olha isso. Destrinchando a questão aqui para você. Chega no local, o João, ele mata 2 pessoas no momento do assalto, tá? Então aqui você tem o crime de homicídio praticado, tá? Ele acaba melhor. Eu vou fazer, em vez de botar aqui que morte escrevendo, a gente faz aquela caveirinha, né? Olha a caveirinha aí, ó. Então, ele matou 2 pessoas. Vou botar o xizinho no olho. Então tá aí. 2 pessoas morrem. O questionamento vai ser quanto a Pedro, pessoal. O latrocínio e João, ok. Ele praticou latrocínio. Mas e Pedro? Também entra no latrocínio, galera. Por quê? Porque aqui você tem um dolo eventual. Ele sabia que João tinha uma arma, mesmo assim foi para o ambiente do roubo, e mesmo não disparando contra as pessoas que foram vítimas, ele participa de um roubo em dolo eventual, logo eu terei a possibilidade do latrocínio. Porque ele, o quê? Ele conseguiu praticar um ato, mesmo que não atuando como João, mas assumindo o risco da prática de uma ou de várias mortes. Tá? Então aqui a resposta, vamos apagar, sei que você acompanhou aí. Que pergunta magnífica. Pessoal, interajam, tragam as perguntas de vocês. Tá? Então tá aqui, ó. Aquele que se associa à comparsa, olha só isso,
aquele que se associa à comparsa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal, ou que sua participação se revele de menor importância. Então, você tinha ali ele participando de que maneira, Pedro? Vigiando. Professor, não seria uma analogia em malam partem? Não, pessoal, porque aqui o dolo dele de assalto existia. E a questão do latrocínio, tá? Do latrocínio vai ser o quê? Dolo eventual, ele assumiu o risco. Quem vai com comparsa que tem arma assaltar, sabe que pode acontecer uma morte. Então, se ela ocorre, ele entra assim como está dizendo aqui, ainda que não tenha disparado ou que sua participação tenha sido de menor importância. Tá bom? Pessoal, fantástica a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Trabalhamos vários pontos do crime de roubo. Agora, vem o X da questão. Tá? No nosso último bloco, você vai comigo analisar algumas questões que trouxeram o crime de roubo como seu tema. Tá bom? Então não saia daí. Assista o último episódio, o último bloco, aliás. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Até mais!